Olá, meu nome é Heloísa Neves. Eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o movimento Maker e o que isso tem a ver com o universo educacional. Antes disso, eu queria dizer que eu participei um pouquinho aí do projeto do Makerspace The Leva, ajudando a implementar o espaço. Foi bem legal trabalhar com um time tão bacana e alinhar tão bem, tão alinhado com o que queria ser feito, como trazer isso para dentro da escola. Então, realmente gratificante. E espero que vocês estejam gostando e curtindo bastante o espaço. Eu queria trazer uma visão um pouco mais geral do que é o movimento maker e como que ele acaba se conectando com o universo educacional, mas eu também convidei a Juliana Ragusa, que é uma educadora que trabalha com isso, para falar um pouquinho na segunda parte do vídeo. Então eu vou começar dando uma visão um pouco mais geral e um pouco pessoal, porque o universo maker é um universo tão grande, tem tantas entradas, tem tantas referências, né? Eu iniciei no universo maker em 2012, quando eu fui para a Espanha fazer um curso dentro de uma rede internacional que foi criada no MIT, que se chama Fab Lab. Então foi por ali que eu comecei a entender o que é o movimento maker. Eu fiz um curso que se chama Fab Academy. Eu era professora de faculdade nesse momento, eu dava aula no curso de design e sentia que minhas aulas estavam muito técnicas, muito teóricas e que eu precisaria trazer um pouco mais de mão na massa para essas aulas. Então eu resolvi tirar um ano sabático, aproveitar que eu estava fazendo doutorado e conhecer um pouco mais desse universo. Então eu fiquei 6 meses dentro do Fab Lab Barcelona, que é uma das referências de Fab Lab no mundo. Fiz o curso com o próprio professor do MIT, que dava as aulas via videoconferência, uma vez por semana. E depois, durante a semana, a gente tinha uma atividade prática e cada semana era trabalhar com uma máquina diferente e com um projeto diferente. Nisso aqui, foi a minha entrada assim, para esse universo educacional, novos modelos educacionais, e que hoje a gente vem aí entendendo como metodologias ativas. Eu esperava uma aula de um professor do MIT, uma aula muito rica de detalhes, muito longa, e na verdade era uma aula de 1h30, que a gente tinha só por semana, em que ele falava rapidamente sobre o tema daquela semana e depois dava uma olhada no que a gente tinha feito durante a semana passada. Interessante que ele ficava em Boston, ele ficava dentro do MIT e os alunos ficavam espalhados pelo mundo. Quando eu fiz, tinha uns 10, 15 laboratórios ao redor do mundo que tinham alunos ali trabalhando. Então, em Barcelona, nós éramos um grupo de 10 e era muito interessante que não tinha mais aquele papel do professor explicando e a gente aprendendo. A gente tinha um monitor local, mas a gente aprendia muito com as outras pessoas que estavam ali. Com os outros alunos, com as pessoas que passavam e mesmo por e-mail, perguntando para outros alunos do curso. Eu me conectei muito com o pessoal da Holanda nessa época, tinha uns designers que tinham trabalhos parecidos com o meu e comecei a conversar e tirar muitas dúvidas com eles. Então foi o primeiro choque assim que eu tive de entender, choque no bom sentido, de entender que educação era uma outra coisa, que eu não ia estar ali com o professor me ensinando a fazer o passo a passo, que eu ia ter que correr atrás. Então, a primeira coisa que o Universo Maker me trouxe é a noção de autonomia. Não tem um professor te ensinando tudo e não tem todos os caminhos dados. Você tem que correr atrás das primeiras informações e aí sim o professor vai te alimentando com o que ele sabe. O que ele não sabe é a rede que vai te ajudar. Claro, tinha coisas que eu não levava para o Neil, que era o professor do MIT, pelo pouco tempo e tal, a gente ia compartilhando e trocando ideias com a própria rede. Eu aprendi demais com colegas meus. E aí, a segunda coisa, por que é tão importante a transdisciplinaridade? Eu tenho um background de arquitetura, sempre trabalhei com design. Em Barcelona tinha outros perfis, tinha outros designers, tinha outros engenheiros, outros arquitetos, tinha uma pessoa que era de ciências sociais. Então, backgrounds diferentes conseguem ver o mundo e os próprios projetos que a gente está fazendo de um jeito diferente também. Então, eu aprendi muito com os meus colegas também. De repente, em software de desenho eu era melhor, mas em eletrônica, meu colega de engenharia era melhor. Então, a gente compartilhava muito esse conhecimento. E no primeiro momento dá uma certa angústia de você dizer, mas o professor não vai me ensinar isso, eu não estou conseguindo fazer esse projeto. Mas depois de um certo momento você entende, passando essa raiva inicial, que é isso, aprender para o projeto é isso. O professor não sabe tudo, ninguém sabe tudo, a gente tem que trabalhar colaborativamente. Dentro desse universo maker, então eu fiquei, depois de Barcelona, eu fui para Sevilha, trabalhei um pouco no Fab Lab de lá e conheci muitos labs europeus.
E fui entendendo muito o que é essa cultura e fui conhecendo também as referências aí. Hoje, eu acho que existem duas grandes referências no universo maker em geral, que é o próprio professor Neil Gershenfeld, que criou essa rede Fab Lab, e que é uma rede muito importante. Hoje tem 1.500 laboratórios ao redor do mundo com um trabalho riquíssimo em inovação social, em um tipo de educação para a pessoa se autodescobrir. É uma educação diferente, não tem idade, é uma educação que serve para criança, serve para jovens, serve para terceira idade. Eu via tudo isso dentro do curso, do laboratório. É uma educação realmente que acho que o mundo ainda não está preparado. É um trabalho que ele está fazendo muito bem. Então, o professor Neil Gershenfeld é um visionário e, por outro lado, tem uma outra pessoa muito importante chamada Dale Dougherty, que criou essa expressão makerspace, makers. Ele que trouxe isso através da revista Make Magazine. Ele foi o criador da revista Make Magazine e que hoje também coordena todas as Maker Fairs e uma série de livros super legais, desde livros muito técnicos, como usar Arduino, como usar eletrônica, até como montar um makerspace, como trazer projetos para dentro de um makerspace. A visão dos dois é um pouquinho diferente. A do professor Neil é mais focada em pesquisa tecnológica. Lógico, ele está dentro do MIT, tem um grupo que está pesquisando novos materiais, coisas muito que vão estar aqui na nossa vida daqui a 20 anos. E o Dale traz uma visão muito humana da coisa, de dizer o movimento maker pode ajudar a gente a melhorar nossas vidas, acima de tudo. Então, como que melhora a vida de uma criança deficiente quando vem para o makerspace, começa a fazer coisas junto, conhece um outro universo, uma pessoa que por acaso não tem o braço e que vem para descobrir como fazer uma prótese nova e acaba ali criando não só uma prótese nova, mas muito mais do que isso, porque a gente não tem tecnologia tão avançada ainda para fazer isso, mas acaba criando um empoderamento sobre sua própria vida, de discutir essas questões com outras pessoas, de ter um grupo com quem contar. Então, o Dale traz essa visão muito rica. Tem muito vídeo do Dale na internet, no YouTube, se você colocar Dale Dougherty, vai sair muita coisa, muitos relatos interessantes. Bom, queria falar um pouquinho o que dá para fazer dentro de um makerspace. É uma pergunta que muita gente me faz. Acho que dá para fazer realmente tudo. É uma frase que o Neil Gershenfeld usa muito. Você pode fazer quase tudo dentro de um espaço como esse. Por quê? O mais importante não são as máquinas ou a tecnologia que você tem disponível, mas o quanto você aprende e consegue produzir ali dentro. Uma vez eu vi uma pessoa em Barcelona dizendo que maker é aquela pessoa que não necessariamente precisa ter um certificado, uma faculdade ou ser um engenheiro, mas aquela pessoa que vai tanto atrás da informação e de aprender e de fazer com que a coisa funcione, que ele vira um expert naquele assunto. Então, maker tem a ver com vontade de fazer, vontade de aprender. Lá em Barcelona eu via muita gente que não tinha certificado, nada, e que aparecia ali todo dia e aprendendo e fazia coisas que os próprios engenheiros ficavam assim assustados. Coisas muito complexas em eletrônica, máquinas e tal. Então, eu acho que dá para fazer qualquer coisa dentro de um espaço maker, o mais simples que seja, desde que a pessoa realmente se dedique, estude, porque não é fácil produzir coisas dentro de um espaço desse, mas com dedicação tudo pode acontecer. Desde você fazer coisas muito simples, como, sei lá, uma biju, cortar um colar, vou fazer uma biju, um anel, até uma máquina mais complexa mesmo. Estou sentindo falta de uma máquina para enrolar o fio da minha máquina de costura, sei lá, estou chutando. Dá para fazer qualquer coisa, depende da pessoa e menos das máquinas. Isso é uma coisa que a gente traz muito dentro do universo maker. Isso é sobre pessoas e não sobre tecnologia. Tanto que os espaços makers, eles nem possuem máquinas super avançadas, impressoras 3D super caras, porque não é isso que a gente quer chegar. Isso é uma outra etapa do projeto. Quando você já sabe o que vai fazer, você vai fazer uma primeira prototipagem, ou lá na indústria quando vai para a produção. Isso é outra coisa. O que a gente quer é um espaço mínimo para que você possa realmente produzir os primeiros protótipos. A gente fala muito em protótipo, né? Não é produzir em série, é produzir pequenas ideias. Com um kit muito básico de pequenos componentes eletrônicos, um pouco de ferramenta, manual, já dá para produzir muita coisa. Na Eleve eu sei que existe muito mais do que isso. Existe máquina de corte a laser, existe uma fresadora de precisão super legal. Com isso aí, dá para fazer realmente qualquer coisa. Qual o grau que você precisa ter de conhecimento técnico para fazer qualquer coisa? Eu acho que é conhecer minimamente as máquinas, então mexer um pouco, muito mais do que treinamento, gastar um pouco de tempo num espaço como esse, aprendendo a mexer.
vendo tutoriais na internet, é assim que os makers aprendem, assim como a gente fala de sala de aula invertida para os alunos, né? Os makers aprendem assim, a gente olha um monte de YouTube na internet, vê outros makers ensinando e aí a gente vai testando. Bom, depois que eu voltei para o Brasil, eu trabalhei bastante ajudando a implementar alguns laboratórios aqui e aprendendo muito também com a cultura brasileira e como que a cultura brasileira se conecta com o universo maker, que é diferente de outros países, né? Aqui a gente não tem tanto costume, por exemplo, como na Holanda, de fazer tudo com as nossas próprias mãos. A gente tem dificuldade, a gente sempre chama alguém para fazer para a gente sempre tem um terceiro que vem. Isso é uma grande diferença da nossa cultura, mas isso não quer dizer que a gente não possa ser maker, né? Eu acho que a gente tem uma barreira, uma bagagem criativa muito grande, a criatividade aqui é bem ampla, eu acho que a gente precisa trazer um pouco mais de técnica, porque às vezes eu acho que só com criatividade você não vai conseguir chegar em projetos realmente aprofundados, então eu bato muito nessa tecla de que a gente tem que saber muito da técnica também, mas misturar com o que a gente já tem dá super certo. Depois que eu participei então dessa primeira implementação do Swab Labs no Brasil, fui convidado para participar de um projeto muito legal que foi a implementação do curso de engenharia do INSPER. Então, eu fui do grupo inicial de professores que ajudou a implementar e a gente teve a oportunidade de ir algumas vezes para Boston visitar um college, né, uma faculdade lá que é um curso de engenharia baseado em projetos, totalmente. Então, desde o primeiro semestre até o último, é muito mão na massa, trazendo demais as metodologias ativas, trazendo o aprendizado baseado em projeto assim, para as últimas consequências. Então, foi muito legal esse contato com o Olin College, para quem quiser ver. Eu acho que, apesar de ser um curso de engenharia, graduação, tem muita coisa que a gente pode trazer para o fundamental e médio também. Então, a maneira como eles estruturam uma aula é muito interessante, a maneira como eles pensam os desafios, e aí é muito interessante porque a Juliana até vai falar um pouco mais no final. Você pode, dentro de um makerspace ou de uma sala de aula em que você usa práticas makers, utilizar projetos que são mais fechados e mais controlados e projetos mais abertos. E Oli ensinou pra gente quando usar cada um. Então, num semestre, vezes você usa um projeto mais fechado e que tem um objetivo mais controlado e que aí o professor sabe exatamente o que o aluno vai aprender com aquilo. E em outros momentos você usa um projeto mais aberto, onde você não controla exatamente o que o aluno vai aprender, você tem alguns pontos ali que você sabe que eles vão passar, mas tem aluno que vai busca outra trajetória, aprende outras coisas e tudo bem, porque isso é metodologia ativa, você garantiu que o mínimo está ali, mas o aluno que for mais explorador, ele vai atrás e aprende muito mais. Depois a gente aplicou isso com os alunos, eu dei aula lá no INSPER até o semestre passado, foi muito interessante ver como os alunos reagem a isso, né? Vocês devem estar bem por dentro disso, mas dessas metodologias, mas sempre bom repetir, né? Porque eu acho que novas práticas sempre são boas de colaborar. Uma coisa que eu ficava muito contente também é de entender como que você estrutura uma aula dessas, porque não é só chegar na aula e falar, vamos fazer um projeto. Imagina, dá muito mais trabalho preparar uma aula baseada em projetos do que uma aula estruturadinha, né? Então a gente tinha muitas reuniões, não só com os professores daquela disciplina, mas com outras disciplinas para ver como que se encaixava, como que a gente trazia a mesma forma de ensinar, como que a gente trazia esse conceito de que o aluno tinha que buscar a informação, que isso é muito difícil para eles estão acostumados a que o professor dê todas as respostas. E muitas vezes eu falei, não sei isso, vamos buscar na internet junto. Então, muito interessante a forma como eles estruturam a aula, tem um objetivo para aquele semestre, para aquele ano, muito claro, o professor sabe o objetivo que ele tem que cumprir. As atividades são muito cronometradas, então, para uma atividade fechada, em que eu tenho, por exemplo, eu comecei no primeiro semestre de engenharia, eu dava aula no primeiro semestre, numa disciplina que chamava Natureza do Design. Então, era um pouco de design para engenheiro. O primeiro projeto era um projeto que a gente queria fazer bem curtinho, em que eles tinham o objetivo de construir um robozinho feito com escova de dente, que vocês já devem até ter visto, para aprender um pouco de eletrônica, de engenharia reversa e como trabalhar com a impressora 3D. Então, a gente fazia em um mês, eles tinham que
fazer engenharia reversa de uma baratinha já pronta que a gente dava para eles, depois redesenhar esse insetozinho na impressora 3D, imprimir essa carcassinha e usar a eletrônica dentro. No final a gente fazia uma corridinha a gente chamava corridinha de baratas, para ver se o objetivo deles era que a barata andasse para frente e chegasse até a final do caminho ali que a gente fazia para as baratinhas chegarem. Então esse era um objetivo muito claro, era muito, muito simples ali o objetivo para eles, mas muito difícil de ser conseguido, né? Eles tinham um mês, então, para aprender eletrônica, impressão 3D, coisas muito técnicas e um pouco desse manejo de se virar. Eles chamavam de se virar. Aqui eles falavam, aqui a gente aprende a se virar, é o que a gente aprende. Mas, na verdade, o que eles estavam aprendendo era muita autonomia, trabalhar em colaboração, que era em grupo, trabalhar de uma maneira mais ágil, né? Então, e fora as partes técnicas. Então, Olin ajudou muita gente a estruturar esses projetos mais fechados e também os mais abertos e como avaliar tudo isso, porque não é uma avaliação comum. A gente não costumava dar prova, a gente costumava avaliar por cada trabalho, a gente buscava habilidades diferentes. Então, nesse da baratinha era realmente uma coisa mais técnica, do quanto o aluno conseguia colocar em prática ali o que ele ia aprendendo no dia a dia, através dos tutoriais, das nossas aulas que não eram muitas, era muito mais monitoria do que aula, e de apoio com experts. A gente trazia muito expert para apoiar eles. Então, expert em eletrônica, que era o próprio guru do nosso Fab Lab, trazia um outro expert em desenho e impressão 3D para dar essas dicas. E no final, então, a gente avaliava se a baratinha tinha ido para frente e se a avaliação era essa, se tinha funcionado e se tinha ido para frente. No segundo projeto, aí sim muito mais aberto, aí eles tinham que já criar um brinquedo infantil baseado no universo dos animais. Então, aqui eles já tinham um universo mais amplo, mais tempo, muito mais aberto. A gente dizia para eles que eles tinham que ter dentro desse brinquedo pelo menos 3 técnicas de Fab Lab, ou seja, eles tinham que utilizar 3 máquinas ou técnicas aprendidas ali, para que a gente garantisse que eles pudessem aprender um pouco da parte técnica, mas a gente olhava muito ali também o trabalho em grupo, eram diversas avaliações, e o mais importante não era o resultado final. A gente fazia o que a gente chamava de design review, que são momentos em que eles entregavam o projeto in process e a gente ia avaliando. Então, o primeiro era fazer um protótipo inicial e mostrar para a criança, que era o usuário deles. E a criança ia dar esse feedback. Então, eles gravavam a criança utilizando isso, traziam o vídeo para a gente poder visualizar se eles tinham conseguido fazer esse feedback, trazer esse feedback da criança, se ela tinha gostado, enfim. Então, eles aprendiam um pouco de como validar a sua ideia com o usuário, trazer para a realidade. Então, tinha ali muito de contextualização, de buscar mesmo o problema onde ele está. Depois, eles tinham uma parte que era de prototipagem, uma parte mais técnica, onde a gente via se eles estavam em engenharia, né? Eles tinham que utilizar bem os mecanismos, conectar materiais, trazer bem os materiais, utilizar bem as máquinas, então era uma parte mais técnica, em que eles colocavam o protótipo em cima da mesa e a gente avaliava o protótipo. Depois disso, tinha uma fase onde a gente avaliava como estava sendo o trabalho em grupo. Então, para a gente, nessa disciplina, era muito importante o saber trabalhar em grupo, saber ter uma liderança, que a gente chama de liderança 2.0 mais horizontal, uma liderança diferente, que é muito importante para alunos que vão sair dali e podem ser grandes líderes, né? Então, a gente avaliava, era um peer review, na verdade não eram os professores que avaliavam, eram eles mesmos que se autoavaliavam. E, no final, a gente tinha a avaliação final, em que a gente voltava para as crianças utilizavam os objetos, e aí sim elas davam uma avaliação, claro, eram crianças de 7, 8 anos, com adesivos de carinha feliz ou carinha triste, e os professores também faziam uma outra avaliação do processo como um todo. Então, assim, essa parte de avaliação foi muito legal, é uma coisa que o próprio Paulo Blickenstein, que vocês devem conhecer, que é um brasileiro que toca o Fab Learning em Stanford, que é uma das referências também aí dentro do universo Maker para a educação, fala muito como avaliar esse tipo de projeto. Então, em Olin eu acho que eu aprendi isso, então eu queria compartilhar isso com vocês. Apesar de ser de graduação, acho que pode ajudar
Se vocês quiserem buscar material dos professores, tem muito material, pelo próprio site mesmo vocês conseguem. Para finalizar, antes da gente passar aqui para a Ju, eu acho que tem alguns conceitos que eu gostaria de deixar. Eu acho que o universo Maker traz conceitos que estão muito conectados com tudo que a educação vem buscando. Apesar de eu não ter a bagagem de pedagogia, eu não sou da área educacional, eu acabei entendendo que alguns conceitos vocês já discutem há muito tempo e que o universo Maker trouxe meio sem saber, mas casou muito bem, né, a teoria com a prática. Então, o aprender pelo fazer sempre, colaboração. A gente tem trabalhos individuais, mas a gente tem também muitos trabalhos em grupo para aprender a colaborar, porque o mundo exige isso, né? Hoje eu trabalho muito na UiFAB, a gente atende muitas empresas e a gente vê que o ponto fraco de todo time é realmente comunicação, colaboração, como trabalhar junto, como fazer com que o time junto fique melhor. Então, acho que isso, se eu fosse uma mãe que tivesse um filho dentro de um espaço como esse, eu ia querer muito que a escola desse isso para o meu filho, porque eu vejo que isso está sendo muito exigido profissionalmente, né? Criatividade, claro, sempre. E uma coisa muito interessante que é a visão sistêmica, né? Quando a gente trabalha por projeto, a gente entende o projeto como um todo e não só o pedacinho em que eu tenho que fazer. Então, isso é muito interessante dentro de um laboratório. E eu acho que tem outra coisa, que eu tenho até um exemplo de um aluno que me marcou muito, que é trazer pessoas diferentes para a discussão. Então, eu tive um aluno que, no primeiro dia de aula, ele chegou para mim e falou: olha, professora, desculpa se eu não render como você gostaria. Eu sou muito tímido, eu estou, inclusive, tentando fazer teatro para falar um pouco mais. Você via que ele tinha uma certa dificuldade de falar. E eu falei: não, tudo bem, isso é um aprendizado, a gente vai pegando junto, você vai trabalhar em grupo, ok. E esperava que o processo dele fosse mais longo, né? E passaram 2 semanas, eu entrei no FabLab, eles estavam fazendo um dos projetos, e eu vi ele explicando como trabalhar com uma impressora 3D para um grupo de 15 colegas. Então, aí a gente vê que um aluno que pode ser tímido dentro da sala de aula, dentro de um espaço como esse, se transforma. E às vezes aquele aluno que sai super bem dentro da sala de aula, ali não sai tão bem. Então, é muito legal ter esses perfis diferentes e um ajudando o outro com as suas dificuldades, né? Então, fica aí esse relato de um aluno que eu nunca vou esquecer, de que realmente como um espaço como esse pode fazer brotar coisas ali que os próprios alunos não esperavam, né? Então, acho que é isso. Eu vou passar para a Juliana, ela vai se apresentar, ela trabalha comigo há muito tempo e me ensinou muito desse universo educacional. Vai trazer um pouco mais aí das referências da educação e conectadas com o universo Maker. Bom, eu sou a Juliana Ragusa, educadora há 25 anos. Eu trabalho com o movimento Maker aplicado à educação desde 2013, como consultora educacional e como designer de aprendizagem em espaços de fabricação mão na massa, fabricação digital e artesanal. Então eu trabalho com tanto a formação de educadores quanto com o desenvolvimento de oficinas e de aulas e de cursos para implementar a cultura maker dentro das escolas. Bom, a minha trajetória como educadora começou com curso de letras. Eu sou essencialmente professora de inglês e durante as aulas de inglês como segunda língua, a gente tem sempre uma super preocupação em contextualizar, em trazer os alunos para trabalharem de um modo mais ativo e com problemas reais, para que a língua venha com um contexto mais significativo. E por isso eu sempre trabalhei com muitos projetos, ensino baseado em projetos. E a partir daí, eu sempre tive muito interesse em trabalhar com formação de educadores. E nesse processo eu fui me especializando, eu fiz a psicopedagogia com foco na formação de educadores, com um olhar mais atento sobre como cada um aprende, quais são os movimentos do ser humano para aprender e para entender o seu próprio processo de aprendizagem. E depois eu fiz um mestrado em formação de educadores também, em linguagem, educação e tecnologia. Então, nessa trajetória, depois alguns outros cursos de formação do educador para o século XXI e afins, também uma outra especialização, sempre com um olhar para a cultura do aprender fazendo, de como se expressar por meio de projetos, como colocar suas ideias de um modo mais significativo.
Bom, a minha história com o Universo Maker é bem interessante, porque eu fui visitar um Fab Lab aqui de São Paulo para levar minha filha para uma oficina de impressão em 3D. Isso em 2013 ainda, não conhecia muito do que vinha sendo feito, e aqui no cenário nacional a gente também não tinha essas práticas. E foi interessante porque quando eu percebi o potencial das atividades e do próprio espaço em si, o quanto o espaço convidava para pensar e para fazer, eu fui ficando cada vez mais apaixonada. E nesse dia, o que foi bem marcante foi que a atividade que estava sendo realizada, de cara, foi me trazendo conexões com o universo da educação e o ensino baseado em projetos fortíssimas. Então as crianças estavam desenhando as suas próprias forminhas para impressão em 3D, para fazer biscoitos depois. E a priori uma atividade simples e básica, mas o que foi muito interessante foi que teve uma discussão com as crianças sobre o que é consumir tudo igual. Então tinha o que você prefere, construir o seu biscoito, pensar em como seria o desenho desse biscoito, ou todo mundo ir lá na prateleira do supermercado e pegar aquilo que é pronto e que é feito. E as crianças de pronto já tinham essa resposta, que eles queriam fazer o deles, era muito mais legal cada um pensar naquilo que era seu. E isso para mim foi um primeiro exemplo, na verdade foi assim, o que disparou foi um movimento disparador de ideias e de como fazer essa conexão com as nossas práticas do dia a dia da escola. Como trazer a criança para pensar naquilo que tem significado para ela, como despertar o desejo de criar coisas, de trazer um significado e de intervir no mundo e no seu espaço. Ju, eu sei que você, desde desse momento que você começou a entender melhor e trabalhar com o Universo Maker, você foi atrás de muita referência, conheceu muita coisa no Brasil e fora do Brasil. Queria que você trouxesse um pouco assim, de alguns exemplos que você achou surpreendente, que todo educador deveria conhecer nessa conexão com o Universo Maker. Bom, como exemplos interessantes, as maiores referências que eu já encontrei dentro da cultura maker aplicada à educação vieram da FabLearn, que é o programa que a gente tem na Universidade de Stanford, que inclusive é o professor Paulo Blickstein, que é brasileiro, que desenvolve a maioria das atividades e as pesquisas acadêmicas, então tem muita fundamentação para todas as práticas. Isso é super relevante para a gente trazer todo esse movimento para a escola com bases que justifiquem aí tudo que a gente tem na história da pedagogia e que mostrem o potencial dessas atividades. Então, como exemplo, numa das visitas a Stanford, nesse congresso que é FabLearn, eu fui para uma escola que chama Lighthouse Community Charter, que tem projetos dentro do Creativity Lab e muitos professores envolvidos. Então, a gente consegue o tempo todo conversar com os professores e perceber que todas as disciplinas estão envolvidas e que isso já está mais integrado ao currículo. E essa escola deu origem a uma nova escola que chama Lodestar, que está super recentemente lançada e inaugurada, que também tem ainda um propósito bem maior de ter todas as atividades maker dentro do currículo. Então, assim, é um super exemplo. Em Nova York tem a Portfolio School, que vale a pena todo mundo investigar, porque desde os pequenininhos, trabalhando com programação e com projeto Mão na Massa, e super, eu assisti uma apresentação das crianças falando sobre os projetos deles com tanta propriedade, com tanta segurança, que é encantador e nos motiva a procurar saber muito mais o que eles vêm fazendo. E acho que a grande deixa aí para vocês educadores é pesquisarem um pouquinho mais. Há um material da FabLearn, que a gente vai deixar o link aí com vocês, que tem uma compilação de exemplos de projetos de várias escolas do mundo todo e como vocês podem iniciar os seus projetos tendo esses como inspiração e como base. Acho que é uma boa referência. Bom, a gente está falando aqui com educadores da Eleva, que já tem um super makerspace, já funciona, então trazendo um pouco assim para a realidade de quem já tem
como que podem ser os próximos passos? Como que a gente vai ampliando, aumentando essa atuação do educador dentro de um makerspace? É interessante a gente ter sempre a consciência dos níveis de projetos que a gente consegue realizar. Então, tem projetos mais fechados, que são projetos geralmente iniciais, de educadores que estão começando as atividades e que partem de muitos exemplos com os alunos, e projetos mais simples, menos autorais. Há projetos que são super autorais, que eu acho que dentro da cultura escolar o maior desafio está aí, de você conseguir ir criando níveis de autonomia para o aluno e tanto para o educador, para que os projetos fiquem sempre menos fechados e comecem a se conectar com outras disciplinas e escutar muito o que os alunos têm para incluir e sair da mera receita que a gente tem, né? Que é um caminho normal. Não, a gente não culpa ninguém que começa com projetos mais fechados, porque tem que ter um ponto de partida sempre. Mas o grande desafio é sair desse nível inicial de projetos que apresentam modelos e que o aluno vai tendo um nível diferente de... Ele começa a ter uma intervenção pequena, primeiro ele só personaliza, ele adiciona detalhes, aí depois ele repensa o projeto, começa a construir com novos materiais e começa a interagir com outras pessoas e transformar o projeto, e num grau mais alto ele realmente traz um projeto e um problema que ele gostaria de resolver e começa a desenhar do zero aquilo que ele pode prototipar como expressão pessoal de ideias para resolver problemas da vida dele ou da comunidade. O que é bastante relevante para os educadores é lembrarem e sempre se perguntarem, dentro desses níveis de projetos abertos e fechados, o quanto você está aberto e fechado também, porque muitas vezes a gente entra numa zona de conforto e acaba, tanto pela questão do dia a dia e da própria burocracia da escola, fechando muito as atividades para ter tudo aquilo pronto e ágil de um modo rápido para fazer, e esquece de ter essa abertura tanto para a comunidade quanto para os próprios professores da escola que não estão lá. Então, acho que o maior desafio é pensar em como trabalhar de um modo super colaborativo, como eu posso chamar aquele professor que eu percebo que ainda não está ou se sentindo seguro, ou precisa desmistificar um pouco a ideia de que precisa ser super tecnológico para trabalhar com essas atividades. Então, como desafio é você olhar para o seu entorno, olhar para o lado e pensar, puxa, aquele cara lá poderia ser um grande parceiro e ainda não vem desenvolvendo nada comigo. Então vai lá, faz aquele convite, mostra o seu projeto e pede uma dica, pede uma ajuda para mostrar que é um movimento que é sempre constante e que é sem fim, né? Acho que o maior sonho de todo mundo que tem um espaço maker numa escola é conseguir que todos os professores se enxerguem lá dentro com as suas diferentes habilidades. Então é fazer esse convite àquela professora que tem, ou um professor que tem uma habilidade manual para costura ou para trabalho com papéis, chama essa pessoa e convida para que ele perceba como é possível integrar essas atividades a esse fazer, né? Desde o cara da culinária, aquele que canta, enfim, todas as habilidades devem ser contempladas e servirem como convite e como um gancho para se trabalhar em rede. E lembrar de, dentro dessa ideia da aprendizagem em rede, coletiva e colaborativa, de criar essas comunidades de aprendizagem. Então pensa na sua escola em quais são as diferentes habilidades que vocês conseguem reunir ali para pensar em como trazer mais atividades com significado. No seu entorno, tem a comunidade de pais, o que a gente pode promover de atividades que convidem os pais a ensinarem também um pouco do que eles sabem e trazer isso para a cultura da escola e para a comunidade como um todo, criar alguns momentos de troca e de interação para quebrar um pouco essa ideia de que atividades makers são super direcionadas para aquele cara que é só da programação ou só da robótica ou super high-tech. Então trazer exemplos, pensa lá naquela bordadeira que trabalha com uma prática super artesanal, como é que isso poderia colaborar para as ideias do meu espaço, como é que isso pode conversar
com as atividades que a gente tem aqui. O que é que a gente pode ensinar para essa pessoa e o que é que ela pode trazer para a nossa cultura. Então, acho que é um bom ponto de partida para pensar nesse aprendizado como comunidade de práticas e enfim, de fazer de uma comunidade mão na massa e de aprendizagem. Ju, como você começou a se conectar com outros makerspaces? Porque eu sei que você me contou uma vez que você fez Skype com um makerspace americano. E como que é a abertura, assim? Você manda um e-mail? Como é que é para criar essa rede, para falar com outros makerspaces, mesmo que estão fora do Brasil? Essa é um bom ponto de partida para começar essa comunidade de aprendizagem. Então, assim, dentro da cultura maker, há muita gente super afim de compartilhar. Porque à medida que a pessoa compartilha o que ela fez, ela vai ter um feedback imediato seu, seja pelas perguntas que você faz, seja pela sua curiosidade. Então é bem aquele primeiro momento de vai lá, conhece, eu vi a pessoa, acabei de ver um projeto dele incrível, manda um e-mail, puxa vida, tem um grupo de professores aqui que gostaria de explorar essa atividade de um modo mais significativo, será que a gente pode abrir um canal de conversa? Seja um Hangout, um Skype, a gente pode mandar perguntas de antemão e você responde as perguntas, ou abre para os professores contarem um pouco o que vem fazendo e a pessoa do lado de lá também faz perguntas, enfim. A iniciativa de ir buscar pessoas, tanto na comunidade aqui brasileira e práticas, como fora do Brasil, é o primeiro passo. É você ir lá e querer saber o que as pessoas estão fazendo e procurar meios mais malucos e menos convencionais possíveis, que sempre você vai ter uma resposta. Isso é o mais interessante. E a essência de tudo isso é a comunidade de aprendizagem. Você construir uma rede de pessoas para trabalhar junto. Tenho como exemplo uma rede de professores que a gente foi construindo, convidando professores com diferentes disciplinas, diferentes áreas do conhecimento e com diferentes habilidades para encontros semanais de troca de práticas e de troca de ideias. Aí cada um traz os projetos que vem fazendo, ou os problemas que vem tendo, os fracassos, os bons exemplos, e a partir daí começar uma construção coletiva partindo dos interesses e das necessidades de cada um. Mas a grande ideia é você ir e tentar buscar, ir atrás, tentar se conectar com as pessoas. E mesmo a gente acha que Estados Unidos, por ter sido meio berço do movimento maker, e alguns países da Europa já estão assim, já conseguiram achar a forma, ele também não é assim, né? Muitas vezes eles gostam de trocar para aprender também com a gente. Né? Exatamente. Então a gente tem muito esse discurso, né? De por que é que você vai buscar fora, sendo que a gente tem que fortalecer as nossas raízes, a cultura nacional, mas eu acho que quando a gente vai buscar nos Estados Unidos, é porque eles realmente têm muito mais espaços e práticas e pesquisas acadêmicas já acontecendo. Então, há um amadurecimento. O pessoal já está trabalhando, já pensa em atividades, em rubricas de avaliação, em atividades para ter feedback do aluno. Então, há projetos mais avançados do que a gente tem aqui no Brasil, como exemplo. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem, como na escola pública aqui de São Paulo, a desembargadora Amorim Lima, eles têm um makerspace e já tem várias atividades em andamento e tem muita coisa a compartilhar. Então a ideia é sempre essa, você ir atrás das pessoas e é nessa troca que vai acontecer toda a boniteza da coisa, né? A riqueza, porque um vai alimentar o outro. E para terminar e voltar bastante para essa área mais da área onde você vem, na verdade o movimento maker ele não nasceu super recente, né? Já tinha uma sementinha ali algum tempo atrás. Você consegue detectar referências de pensadores, educadores que já vinham falando disso antes? Então é muito interessante também trazer essa discussão para a educação, porque o movimento maker não está reinventando nada ou trazendo algo super novo para a educação. Na verdade, naquilo que eu contei no começo da nossa conversa, que foi naquela primeira oficina que eu vi, na verdade a gente tem
aqui um arsenal de ferramentas e de ideias super poderosas para validar aquilo que a pedagogia e a educação vem aí há 60, 100 anos buscando. Então, as nossas grandes referências mundiais começam com Paulo Freire, que é o nosso ícone nacional e é uma das maiores referências dentro das pesquisas acadêmicas para o universo maker. Por quê? Porque ele traz muito essa questão da pedagogia crítica e da importância do diálogo e da importância de um contexto e de você trazer a voz e os interesses tanto do aluno quanto do educador com um engajamento muito forte para questões sociais. E junto com Paulo Freire a gente tem como base da pedagogia, das abordagens que a gente traz para a cultura maker, que são tanto o construtivismo do Piaget quanto o construcionismo do Seymour Papert, essa questão do aluno construir o seu conhecimento, de como ele constrói o seu conhecimento e como ele reflete sobre esse processo de aprendizagem, como ele se conscientiza sobre como ele aprende, como ele compartilha o que ele aprendeu com o mundo, que está dentro da reflexão e da reflexão crítica de John Dewey, que já vem também aí nos primórdios da educação. Tem uma história que eu sempre gosto de contar e é uma referência para todos vocês, que também vai ser compartilhada aí em link para vocês lerem, que é uma história do Seymour Papert, que é o pai do movimento maker aplicado à educação, que traz toda essa conversa do aluno, da criança não ser dominada pela máquina, mas ele dominá-la, ou seja, sair daquele papel de mero consumidor para ser o cara que domina e que cria alguma coisa, que ele domina a máquina e não é dominado por ela. E o Seymour Papert tem um texto que ele fala sobre as engrenagens da infância dele. E ele conta como criança, desde 2 anos, ele era aquela criança super apaixonada por como as coisas funcionavam, por engrenagens, e contava todas as partes do carro e tentava entender o que tinha por trás de tudo isso. Encantava as pessoas, porque era uma criança que queria saber como as coisas funcionavam, e ele também ficava muito decepcionado quando ele percebia que os adultos não tinham, a avó no entorno dele, não tinham esse interesse por como as coisas funcionam. E ele acaba usando as engrenagens, que é o título do texto, As Engrenagens da Minha Infância, como uma metáfora para a vida dele, porque ele diz que ele foi super influenciado por como as engrenagens funcionam, então ele se enxergava como uma engrenagem, como as relações de causa e efeito, o quanto o que ele fazia impactava o entorno dele, e isso tudo dentro dos conceitos matemáticos, porque depois ele acabou virando um matemático, super influenciado por isso. E ele dá um exemplo, e inclusive ele estudou trabalhou com o Piaget, então ali ele conseguiu perceber o interesse por como a pessoa constrói o seu conhecimento, qual é a origem do conhecimento, né? E nessa história dele, quando ele compartilha o seu interesse pelas engrenagens, ele fala, se uma Maria Montessori ouvisse essa minha história da paixão pelas engrenagens, o quanto isso me mobilizou, o quanto isso me levou a desenvolver os kits com a Lego e os programas para criança interagir com o computador, eu ia falar, puxa vida, então vamos fazer esse kit de engrenagens para mandar para todo mundo, para que todo mundo tenha essa mesma experiência. E é aí que é a essência dessa fala dele, que não é para ele, as engrenagens foram disparadoras de todo um olhar e um posicionamento no mundo. E para cada um, o recado é esse, para cada educador, não é sobre a gente criar esse kit de engrenagens porque elas são poderosas, mas que cada um pense qual é a sua engrenagem. Então, o que é que te mobiliza? O que é que te faz querer fazer alguma coisa? Que tipo de projeto desperta a sua paixão? Que te faz querer fazer mais? Que te dá o desejo de buscar novas pessoas, de conversar, de falar e de descobrir mais coisas. Então, a essência de tudo isso, na verdade, não está em super habilidades tecnológicas ou em um arsenal de kits ou de recursos, mas está naquilo que te mobiliza, o que é que te move, né? O que te faz buscar
um trabalho mais engajado e mais significativo, que te faz buscar novas pessoas e novas conexões. Acho que esse é o grande ponto de partida para a educação e que o movimento maker vem para instrumentalizar mesmo, porque não há grandes novidades. É o aluno trabalhando com voz e escolha, de um modo colaborativo, de um modo com significado, enfim. Essa é a grande moral da história, que cada um busque qual é a sua engrenagem, o que é que te move. Oi, voltei aqui só porque a Juliana a gente lembrou de uma referência que a gente não comentou durante o vídeo, que é o especial do Porvir, Mão na Massa, não Fab Lab, Mão na Massa. Tem muita gente interessante lá com projetos, vocês já devem ter acessado, mas quem não acessou, vale a pena. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu e a Juliana a gente fez uma partezinha mais direcionada a espaços makers, tanto implementação quanto atividades, mas tem muita coisa legal lá.